será que se vocês não tivessem entrado em contato com esses clientes, ex-clientes, eles teriam entrado em contato com vocês pedindo o que vocês estão querendo oferecer? Tá. Então não importa se nesse momento vocês vão ou não fechar a venda com eles, não importa. O que importa é vocês entenderem que existe uma oportunidade de colocar uma técnica, uma estratégia de criar um relacionamento com o cliente que vocês não estavam usando e agora, a partir de agora, vocês têm, agora que vocês conhecem, têm a obrigação de continuar e perpetuar essa técnica no dia a dia de vocês. Então, Roseli, o que acontece? Fiz todas as instalações aí, né? Conforme a gente conversou, conforme eu fiz aí. E agora, eu estou agora trabalhando com automação residencial, tá? Eu posso dar uma olhada, como essa situação é emergencial, eu posso dar uma olhada ainda a partir de quarta-feira, eu posso dar uma olhada aí. E aí vamos fazer assim então, aí eu já faço essa intervenção aí, que é de emergência, e aí eu já falo para você a respeito dessa automação, mostro para você como é que funciona direitinho. Ô Rui, o motivo da minha ligação é o seguinte, eu estou tentando te oferecer a parte de automação residencial. Eu falei para vocês que eu ia ouvir a ligação de vocês, não falei? E eu ouvi a ligação de vocês. As três, né? E aí eu quero dar um feedback a respeito do contato que vocês fizeram. A primeira coisa que eu tenho que falar é o seguinte, um contato de venda sem uma obtenção de compromisso não é um contato de venda, tudo bem? Vamos lá, vou pegar aqui minhas anotações aqui. Vou começar com o Johanny, tranquilo? Tranquilo. Você falou com o Rui, não foi? Rui. Exatamente. Você acertou quando você iniciou a conversa, lembrando ele que você tinha feito o serviço para ele. Sim. Então lembra, Rui, que nós fizemos aí o ar-condicionado, como é que tá o ar-condicionado, tá funcionando tudo certinho, então beleza. Você começa a conversa lembrando ele de todo o contexto ali, que você já prestou um serviço para ele. Sim. Perfeito. Oi. Boa tarde, Rui. Tudo bem? Boa tarde, você tá bom? Tudo certo, Rui. Os ar-condicionado estão funcionando certo? Graças a Deus tá indo. Que bom, que bom. Ô Rui, o motivo da minha ligação é o seguinte. Eu estou tentando te oferecer a parte de automação residencial. Só que aí o que acontece, né? Você fala para ele, eu estou tentando oferecer uma automação residencial. Você não está tentando oferecer. O que você está fazendo naquele momento? Estou oferecendo. Exato. Você não pode falar, eu estou tentando oferecer, estou tentando te vender. Então, você não pode falar, eu estou tentando. Não, olha só, eu vim aqui para te propor uma automação residencial, uma automação da iluminação, uma automação do seu ar-condicionado, não importa o que é. Então, a comunicação de venda, ela é incisiva. E uma coisa que é importante para vocês três, é o seguinte, ó. A todo momento que eu me comunico com o meu cliente, eu, na verdade, tenho que mostrar para ele que ele já está vivendo a instalação junto comigo. Então, eu sempre vou me colocar na posição de, quando você estiver usando o serviço que eu estou te vendendo, ou quando eu estiver aí fazendo a instalação, eu não posso dar abertura para ele pensar ou não. Eu estou tentando te oferecer uma automação. Isso aí soa na cabeça dele, eu posso aceitar ou não. Sim. Então, a questão aqui é, por exemplo, vou cair numa questão de escolha de 2 sims. Você ainda falou da questão de podemos automatizar a sua sala ou quarto. De repente apareceu até a cozinha no meio do caminho. Você falou até, ou a cozinha também, né? Pareceu mais uma questão de desespero de conseguir fazer o exercício. Então assim, nesse momento, aonde você coloca, por exemplo, em pauta, que eu consigo te oferecer um serviço de automação de um cômodo, que foi o que você propôs para ele.
E foi o que ele quis também. Ele falou, ó, me fala como é que funciona para um cômodo e depois a gente pensa na expansão disso. Sim. Você tem que colocar aí na questão de escolha, já que você colocou as opções de cozinha, quarto e sala, você deveria ter falado, bom, então ó, escolhe qual que é o ambiente que você quer que eu realize o orçamento para que eu possa te entregar esse orçamento. Hoje, por exemplo, eu olho para você e eu tenho certeza que você não sabe de fato se você vai fazer o do quarto, ou da sala, ou da cozinha, porque não ficou claro naquela ligação de ontem. Não ficou. Então você não pode sair dali sem uma obtenção de compromisso, e não é sua obtenção de compromisso, é dele. Então você teria que ter colocado assim, ó, tem a opção de fazer a sala, a cozinha, o quarto, não é bom dar 3 opções, é bom dar 2, e fazer com que ele escolha qual desses ambientes que você quer que eu realize o orçamento. Ah, pode ser o da sala então, ele falaria para você, Johanny. E aí você falaria para ele, não, bacana, então, ótimo, eu vou preparar esse orçamento dessa infraestrutura para esse cômodo. Quando é que eu posso te apresentar esse orçamento? Pode ser na próxima sexta-feira ou no sábado. Você sempre vai coletar dele a obtenção de compromisso. Escolha do cômodo que ele quer fazer a parte de infraestrutura, da automação no seu caso, e também a data em que você vai poder fazer a apresentação do orçamento para ele. Eu não saio de uma conversa de venda, porque é uma conversa de fechamento, né? É um fechamento inevitável, é a regra, a técnica 2+2. Eu dou 2 condições para ele escolher. E as condições que eu dou para ele, estrategicamente, sempre são opções de sim. Você quer na sala ou na cozinha? Não tem assim, você quer que eu faça na sala ou não? Não. Você quer na sala ou na cozinha? Ah, eu quero na sala. Legal, então eu vou preparar o orçamento e eu te entrego esse orçamento. Quando que eu posso te entregar? Na sexta ou no sábado? Na terça ou na quarta? Você vai escolher as datas. Por mais que eu fale que você vai escolher, quem escolhe é ele. Sim. Porque ele vai te falar na quarta. Ou pode ser que ele fale, não, nem terça nem quarta. Vai ser na quinta que eu tenho o tempo vago. Não, tá tudo bem, eu te atendo na quinta-feira. Qual horário? Às 2 ou às 15 horas? Às 14 ou às 15, às 14 ou às 18, não sei. Então, passou uma insegurança ali e faltou essa obtenção de compromisso e também cravar, por exemplo, quando é que eu vou fazer o orçamento, quando é que eu vou te entregar o orçamento. Sim. Tá bom? Porque você já saiu ali com a missão de elaborar o orçamento para ele, certo? Sim. Bom, aí o Flaviano, né? O Flaviano chegou na ligação. E teve algumas coisas interessantes da ligação do Flaviano, né? Primeiro que o fato de você ter mandado mensagem antes, em áudio, como todos vocês fizeram, né? Você percebeu como a cliente, como é que era o nome dela? Roseli. Roseli. Você viu como ela já estava preparada? Ela falou assim, não, realmente é muito interessante, quero saber disso aí. Então, no começo da ligação do Flaviano, ela já demonstrou, por exemplo, a expectativa que a gente queria ter gerado. Eu já estava esperando a sua ligação mesmo, né? Muito interessante. Como é que vamos fazer em relação a isso? Me explica mais. Ela já trouxe no início da ligação esse interesse aí. Então foi excelente, tá? Os benefícios, a forma como vai configurar, tudo certinho, tá bom? Só liga para agendar, né? O horário, data, tudo, porque posso não estar em casa. Tá bom. E aí tudo bem, eu te aguardo. Beleza, então. Então fica combinado, então. Então eu vou preparar o orçamento, aí eu entro em contato com você, agendo o dia e o horário, e aí nós vamos aí para poder estar levando o orçamento, tá bom? Tá bom então, Flaviano. Fico no aguardo. Tá jóia, então. Obrigado, viu? Nada, um abraço. Tá, outro. Tchau, tchau. E aí você perguntou para ela sobre, tô te ligando para falar um pouco sobre a automação residencial, mas eu quero saber um pouco das suas necessidades em relação a isso. O que é que você acha que seria legal fazer? E também, coincidentemente, saiu o quarto como o final da história lá, né? Mas tudo bem, coincidências à parte aí. Você deu a opção de escolha para ela, tem quarto, a sala, qual que você prefere? Isso aí foi interessante da sua parte, tá? Só que aí você errou num negócio muito... Como é que você vende uma instalação de uma automação residencial, de iluminação nesse caso, mas uma automação, certo? E aí você vira para a cliente e fala assim, não, mas é simples fazer a instalação. Não vou ter que fazer nada, é simples fazer. Você não pode falar que é simples, por mais que seja. Porque é simples para você que tem o conhecimento. Então, você conseguiu pegar o gancho ali dela se preparar para a ligação, você perguntou sobre as necessidades dela, deixa eu ver aqui. Você deu a opção de escolha para ela do quarto ou sala.
seria melhor para ela, né? Exato, você fez ela escolher. Porque ela falou que era o quarto, porque ela tá deitada, não sei o quê. Ela falou isso daí. Você contextualizou por conhecer o cliente a questão dos gatos. Exatamente. Então, só, quando você não estiver em casa, olha só, você fez ela viver a instalação feita. Olha o que ele fez. Ele conhece o cliente. E por isso que a técnica funciona muito bem para ex-clientes. Tá? Ele falou o seguinte, mais ou menos nesse contexto. Vamos ver se me corrija se eu estiver errado. Mas ele falou o seguinte: ó, isso vai facilitar com que você consiga acender pelo celular ou por comando de voz a sua instalação. Ele deu esse contexto e ele falou: quando você não estiver em casa, você e o seu marido não estiver em casa, você pode acender a iluminação dos cômodos para os gatos que estão aí dentro, para eles não ficarem no escuro e tudo mais. Por mais que eu acredite que o gato não se importa com o escuro. Mas ela se importa com os gatos. E é esse o lance importante da história. Então essa conexão foi excelente. Tudo bem? Precisa chegar nesse ponto. De novo, argumentos técnicos e também funcionamento dos produtos e da infraestrutura não convence o seu cliente. O que convence é que ele vai ter uma comodidade maior. Que ele vai conseguir dar, até mesmo nesse contexto seu, ele vai trazer uma comodidade para os gatos que ela tem em casa. Não sei se é 1, 2, 3, 4, não importa também. Mas ela vai trazer esse contexto ali de comodidade no dia a dia dela. Se é simples, ela não precisa saber, porque é técnico isso aí. Se é relezinho, não é relezinho. É uma baita de uma infraestrutura que faz a comunicação com a automação residencial, faz a integração na nuvem. Eu posso colocar com IFTTT e fazer uma automação. A gente estava falando isso ontem. Eu posso pegar e fazer o seguinte: a hora que estiver chegando o iFood na minha casa lá, eu posso pegar e fazer uma automação com IFTTT para que a hora que tiver 2 km da minha casa, eu acender a lâmpada da varanda. É um relezinho? Não é um relezinho. Tem toda uma tecnologia embarcada nele, tá? Então, você conhece tecnicamente, cuidado com esses argumentos, tá? Tá. E aí, a única coisa foi a obtenção de compromisso no final. Não, beleza, vou te mandar o orçamento, vou preparar o orçamento para te apresentar e aí a gente marca um dia. Marca um dia nada, você já marca na hora. Qual dia que eu posso te apresentar o orçamento? É que você conhece ela, você é uma ex-cliente sua, tá tudo bem, você fez a infraestrutura lá e deu para ver na sua conversa a conexão que você já criou com ela. Parece que ela já confia no seu... Parece não, ela já confia no seu serviço. Eu já fiz vários serviços de indicação dela, mais de 6, 7 serviços que ela indica. Então, perfeito. Só que eu sempre faço uma obtenção de compromisso, porque isso vai ser importante para vocês entenderem agora, quando eu falo com um ex-cliente que já é próximo, ou quando eu faço um cliente que eu ainda não conheço. Obtenção de compromisso, sempre. Ó, beleza, então eu vou te mandar o orçamento, mas qual dia que eu vou te apresentar esse orçamento? Pode ser na sexta, na segunda, você vai trazer isso para o contexto. Ela vai escolher, mas eu tenho que sair da ligação com a obtenção de compromisso. Exato. Foi um sentimento muito positivo. E assim, para mim, Flaviano, na ligação, eu achei que eu tivesse ido super bem, né? Mas eu cometi alguns erros que eu não percebi na ligação, não percebi depois que eu concluí a ligação com o cliente e não percebi, e que o Everton me instruiu, me explicou, e que agora nas próximas eu vou ter mais esse cuidado de poder estar passando para o cliente, de poder estar marcando com o cliente o dia, o horário, que foi algo que realmente eu não fiz aí durante o processo de ligação com o cliente. E aí teve, né, o Robson. O Robson estava inseguro, hein, Robson? Foi. Tava bem. Demais. O interessante é o seguinte: antes de contextualizar todo o processo que vocês viveriam nessa ligação de vocês, eu avisei que em alguns momentos vocês vão fazer a prospecção do cliente, e nessa prospecção, para vender um serviço como de automação de iluminação residencial, o cliente vai virar para vocês e falar assim: sabe o que isso aí talvez não seja o momento, mas eu estou com um serviço aqui para fazer na minha casa que eu preciso que você me ajude. Não avisei isso para vocês? Que isso aconteceria? Com certeza. E foi o que aconteceu com o Robson. Já que, olha só que bacana, já que você vai ter que fazer essa reforma toda elétrica, e seria até interessante realmente a gente ver também com a Natália em relação ao que vai acontecer de modificação aí, que vai, pelo jeito vai ter bastante modificação, aí já poderia incluir isso também, né? A gente já fala para a Natália incluir isso também, porque acho que ela vai querer isso, porque ela quer mudar totalmente qualificada, como ela não errado. Não, entendi. Então assim, ó, vamos lá.
Eu coloquei assim, ó, que você tava inseguro pra caramba, quase não ligou. Que eu acho que se a gente deixasse a gravação inteira para as pessoas verem no episódio aqui, ficaria talvez uns quase 3 minutos você aqui assim, ó. Eu sei que estava difícil em função de todo o contexto, mas o que eu quero que vocês entendam é aquilo que a gente conversou ontem. Aqui vai ser difícil mesmo. Só que mais difícil vai ser encarar vocês mesmos quando vocês estiverem sozinhos para fazer o que vocês fizeram. Você não vai vencer o medo de te encarar e você vai simplesmente não fazer. Aqui tem a pressão de todo mundo estar vendo, gravando, vai aparecer para dezenas de milhares de pessoas, sim, mas você sabe que tem que fazer e você vai lá e faz mesmo com medo. E a verdade é o seguinte, né? Ó, um leão, ele vai com medo e faz com medo, porque ele tem toda uma obrigação de honrar ali os compromissos que ele assumiu com a alcateia dele, com a família dele, certo? Não pode sabotar uma ação que você precisa executar, tá? Mas legal, você foi lá e fez, tá certo? Aparentemente é uma pessoa próxima de você, a pessoa que você ligou. Aparentemente é uma pessoa próxima de você, a pessoa que você ligou. Tá? Ela reconheceu que aí, ó, ela te deu vários ativos interessantes. Ela falou pra você assim, não, a instalação, ela sabe que a instalação tá ruim, que tá apresentando algum tipo de perigo pra ela, né? Ela falou que a instalação tá nojenta. Ou seja, ela já sabe que ela vive um problema dentro da instalação que tem que ser resolvido emergencialmente. O principal ativo você já tem, que é o reconhecimento por parte do cliente a respeito da necessidade de resolver, né? E aí eu vi que a conversa começou a mudar de rumo porque ela demonstrou essa necessidade. Então ela não quis nem falar tanto sobre a automação, ela perguntou algumas vezes, dá para comandar por voz, que legal. Ela voltava para a instalação que está ruim, que derreteu o cabo XYZ, o fogão que não sei o que, certo? Um problema que eu vi aqui foi que ela conduziu mais a ligação do que você. E tá tudo bem quando o cliente ele fala mais, a gente tem que ouvir mais o cliente do que falar. Só que eu preciso conduzir as coisas que o meu cliente vai falar para mim. Bom, bacana que você usou a técnica 2+2. Você falou para ela, olha, é a Rose, né? Ô Rose, eu posso ir na quarta ou na quinta-feira, às 9 horas. Aí ficou para quarta às 9 horas, né? E ela lembrou, olha só que interessante, ela lembrou que não te avaliou no Google Negócio. Ela virou para você e falou, você tinha falado para mim, tal, me manda o link de novo que eu vou... Ou seja, entende que muitas vezes a gente acredita que o cliente não faz por simples não querer fazer. O fato é que as pessoas esquecem de fazer as coisas, né? Então, no caso do Google Negócio, a avaliação que você pediu para ela, que surgiu nesse contexto, na verdade, ela relembrou e falou, não, me manda lá que eu preciso avaliar você. Né? Você tem dúvida que essa avaliação vai ser boa? Tá? Bom, bacana. Então, nessa conversa que você teve, faltou um pouco de direcionamento para você conduzir a ligação em si, conduzir a conversa com o cliente, mas você aplicou algumas técnicas interessantes do 2+2. Você descobriu que eu posso ofertar um serviço para um cliente e aí eu tenho nesse processo uma revelação de uma outra necessidade para poder atender ele. Sinceramente, eu achei mais positivo, porque eu consegui, eu percebi que ele enxergou o mesmo que eu enxerguei, né? Que foram mais os pontos positivos da ligação, da tomada de ação em cima da proposta, né? Do que propriamente dito dos pontos negativos. Existe realmente pontos negativos que devem ser melhorados, mas assim, isso é na vida, né? A gente sempre tem alguma coisa que pode melhorar. Eu enxergo isso mais como uma oportunidade da melhoria contínua, né? Mas assim, eu gostei muito do feedback dele e eu espero conseguir aproveitar isso aí para evoluir no futuro. E a única coisa que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte: todos vocês tiveram
a iniciativa de colocar o exercício para acontecer. E todos vocês viveram uma experiência de, quando eu ofereço um serviço para um cliente, eu abro oportunidades para vender para ele. Não foi isso que aconteceu com vocês três? Sim. Me faz um resumo, Johanny, a respeito de todo o contexto de ontem. O que aconteceu com essa conversa, no seu ponto de vista, e o que você enxerga de oportunidades a partir de agora com esse cliente, por exemplo? Bom, Everton, na realidade é uma experiência que eu nunca tinha feito. Eu estou sentindo que é 100% efetiva, porque no final da conversa com ele acabou falando que ele estava muito grato de eu ter lembrado dele. Exato. Então são coisas que são muito importantes e a gente acaba esquecendo. E ele falou mesmo para você, obrigado por lembrar de mim. Ele falou. Por que lembrar isso, de né? mim. Ó, você falou, porque você mandou um áudio para ele, ó, a partir de agora nós estamos fazendo a parte de automação residencial, eu quero te oferecer, eu quero te mostrar isso. Você está falando para ele que vai vender e ele te agradece, falando que você, obrigado por lembrar de mim. Isso. Foi muito bom porque entendi como é que funciona toda essa iniciativa que a gente está tendo. Para mim, medo e insegurança, mas aqui dá um pouquinho de medo na hora de fazer a ligação, mesmo você conhecendo o cliente, dá um pouquinho de você não fala as coisas certas, você precisa se focalizar, entender melhor o que você está tentando, você tentar oferecer a máxima confiança para o cliente. Não que o cliente fique com desconfiança antes de você fazer o orçamento. Então são coisas muito importantes. Para mim, como eu já falei, o medo é insegurança. Mas mesmo você tendo segurança, você sente um pouquinho de medo realizando, porque isso daqui é uma coisa muito nova para mim. Nunca tinha feito esta iniciativa de ligar para um cliente, como é que está o sistema que eu instalei, como é que está funcionando, está tudo certo. Nunca tive essa iniciativa e eu acho muito importante e tive muitos bons resultados. Todo mundo aqui teve essa mesma, por mais que não tenha essa fala narrativa da parte do cliente, todo mundo viveu um pouco disso. Porque a Roseli, que é Rose, Roseli e o Rui, tudo com R. Parece até combinado. Mas todos vocês sentiram que a conversa por parte do cliente foi uma conversa aqui, receptiva? Sim, Sim, com certeza. Sei lá, me senti importante, não sei a questão de sentir importante, ele lembrou de mim. Exato. Ele está com um novo serviço, uma nova oportunidade de oferecer um novo produto, uma tecnologia e lembrou de mim. E ele tá errado nesse contexto? Certíssimo, é isso aí. Por quê? O que vocês fizeram? É isso aí. Eu vou escolher para quem eu vou ligar, não foi isso? Exatamente. Então vocês lembraram deles. Vocês escolheram eles para receber o contato. Por ser verdadeira e intencional o que vocês fizeram de manhã, mandar o áudio, preparar eles para essa conversa, é isso que eu queria que vocês percebessem. Quando eu falava lá de manhã ontem, no episódio 1 e 2 da nossa série e tudo mais, quando a gente falava, olha, manda mensagem em áudio para a gente transmitir o que no primeiro momento? Emoção, conexão com o cliente. Se eu mandasse em texto, será que eu teria essa percepção de... Vou falar emoção de fato, emoção ali, ou seja, passar o sentimento na minha conversa, será que eu conseguiria ter isso? Não. Então assim, tudo que a gente falou que deveria acontecer, aconteceu, é claro com os seus parênteses, né? Mas entenda que os clientes de vocês estavam esperando a ligação, o cliente de vocês se sentindo importante, todos eles, e é exatamente isso que a gente queria que acontecesse, porque vocês de fato lembraram deles. E comigo aconteceu aquela situação do cliente perguntar, né? Comenta sobre isso. O cliente, eu num determinado momento eu liguei, passou do horário e ele me mandou uma mensagem falando, estou esperando a sua ligação. Exato. Teve um acontecido aqui que foi isso. O Flaviano, em função de toda a rotina nossa do episódio anterior, a gente não conseguiu, de fato, ligar a tempo para o cliente, foi um erro nosso. E aí depois o cliente falou, você não me ligou ainda. Aí liguei para ele depois. Exatamente. Mais tarde eu liguei com ele, passei para ele todo o
produto, como que funciona, os benefícios, e ele está super interessado também no orçamento. Quantas mensagens você mandou? Ao todo foram 12 mensagens. Quantas respostas você teve? Tive 4, 5, 6, 7 respostas. 4, as pessoas ficaram super interessadas na automação. E 3, em outro serviço. Fala que tem outro serviço para fazer. Se vocês não tivessem mandado mensagem para eles teriam demonstrado interesse em alguma coisa com vocês? Não. Negativo. Jamais. O que fica de aprendizado do episódio anterior, então? Eu ia falar ontem, porque a gente gravou ontem, mas do episódio anterior, então. Que as oportunidades estão aí e você está deixando passar. E é algo que, digamos assim, simples, você entrar em contato com um cliente, um ex-cliente, na qual você já fez um serviço e ele já tem uma confiança no que você fez. Então, legal, né? Eu acho que fica pra gente a veracidade do que você sempre acaba dizendo, né? Que é aquela questão, você não fez, então como é que você vai ter resultado em cima disso aí? De uma coisa que você não fez. Vai lá e faz, aí contesta o resultado. Então acho que foi muito isso, porque a gente fica imaginando uma infinidade de situações para aquela ação, só que a gente não fez a ação em si. Então, assim, não tem como você tentar prever qual é a reação da outra pessoa. Só se você realmente agir, e aí sim você consegue avaliar alguma coisa. E eu percebi que realmente as avaliações positivas são muito maiores. Eu praticamente não recebi nenhuma avaliação negativa. Na verdade, eu não recebi nenhuma avaliação negativa. Então, assim, não é um bicho de 7 cabeças como a gente imagina, né? Orçamento na mão, cliente esperando a visita de vocês. Bom, nós vamos acompanhar a visita técnica de vocês. E você também. Na vida fiz uma venda ativa pra ninguém. Então, assim, nem pra minha família eu faço isso, eu nunca vendi. Mas ficou claro na sua ligação o seu nervosismo, então Sim. fica despreocupado. Porque a gente corre o risco, se tiver só essa visita técnica, do reality, não dar o resultado que a gente quer ter. Você tem o costume de ligar para o seu cliente para oferecer um serviço para ele? Ou você é daqueles que pensam assim, não, na verdade, quando eu vou fazer um serviço, o meu cliente que tem que me procurar. Por que eu estou falando isso? Porque a maioria dos eletricistas independentes acabam sofrendo pelo fato de não ter clientes todas as semanas. Só que depender do cliente entrar em contato com você é um problema que é seu. Você tem que desenvolver habilidades para conseguir fazer com que você venda para ele, independente se ele esteja ou não te procurando. O que nós fizemos hoje, nesse episódio, no episódio anterior com os eletricistas, foi exatamente isso. E você precisa aprender também. Faz o seguinte, clica no botão Saiba Mais ou no link que tiver nessa página, não sei aonde você vai clicar, mas dá um jeito de conhecer a nossa imersão Eletricista Classe A. Agora, vai lá.